A vantagem de ser o último a falar é que já muita coisa foi dita, sobretudo o meu colega Paulo Silva disse muitas coisas que estão muito presentes naquilo que eu vou dizer igualmente. Eu queria ser claro logo a partir deste debate, portanto, destas exposições. A minha função é crítica e eu vou tentar desconstruir o discurso predestinacionista. Eu desconfio muito deste discurso. Escutei com muita atenção os meus dois colegas, isto é muito ao contrário, são os velhos que desconfiam de reacionarismo por parte dos novos. É verdade. Ao mesmo tempo estou consciente que toda esta discussão vos pode parecer um bocado bizantina, um bocado à maneira do Sexo dos Anjos, mas o que é que isto tem de ver com a atualidade? Mas isto tem muita coisa a ver com a atualidade. Toda esta problemática da determinação do livre-arbítrio, não só através da história da filosofia, como foi dito há pouco pelo pastor Paulo Silva, como também é uma questão de atualidade em filosofia das ciências, nas ciências propriamente ditas, na pesquisa, de maneira geral. Como se sabe, em física quântica discute-se muito a questão da incerteza, portanto, da impossibilidade de saber se o infinito é pequeno, é onda ou é partícula. Em matemática está-se perfeitamente consciente de que são postulados que permitem, portanto, o raciocínio, quer dizer, não há verdades absolutas nesse domínio. Igualmente em biologia existe todo um debate sobre o darwinismo estrito ou o darwinismo moderado. Portanto, toda esta problemática do determinismo do livre-arbítrio é uma problemática perfeitamente contemporânea. No que nos diz respeito, portanto, como teólogos, o debate não é propriamente entre o determinismo e o livre-arbítrio, mas segundo o método teológico, saber que Deus está por detrás disto tudo. É essa que é realmente a questão. Que Deus está por detrás disto tudo. Será um Deus que puxa os cordelinhos em tudo o que existe, ou será um Deus que cria um espaço de liberdade onde uma comunhão é possível? O tema da Bíblia, o cerne da Bíblia, não é a doutrina da predestinação. É a doutrina da aliança, a doutrina da comunhão. E para que haja aliança, para que haja comunhão, é preciso que haja livre-arbítrio. Isto é um problema muito complicado, porque ao mesmo tempo eu sou obrigado a dizer que a doutrina da predestinação está na Bíblia e que ela é perfeitamente compatível com a mensagem bíblica. Portanto, isto é um bocadinho a quadratura do círculo, o que estamos aqui a dizer. Do meu ponto de vista, o sínodo de Dort, e como disse o pastor Paulo Silva, é realmente uma radicalização perigosíssima do calvinismo. E eu sou muito prudente e não considero realmente calvinista as decisões do sínodo de Dort, porque os arminianos são tão calvinistas como as pessoas que estavam presentes no sínodo de Dort. Foi dito há pouco que se tratou de uma deriva, e está certíssimo. Foi uma deriva teológica. Uma deriva teológica que pretendia compreender o ente em si, quer dizer, Deus na sua absolutidade, Deus em si próprio. Esquecendo a temporalidade, esquecendo o facto que nós estamos inscritos no paradigma espaço-tempo. Evidentemente que eles ainda não estavam, naquela altura, muito conscientes desta realidade, mas, apesar de tudo, um bocadinho. Portanto, como teólogos, eles deviam ter-se lembrado neste sentido que quando os homens falam de Deus, são sempre homens que falam de Deus. E que a própria palavra de Deus a que os homens se referem é uma palavra de Deus que passa através de homens. Sempre através de homens. O que eu queria dizer a seguir é que a teologia reformada, fiel à sua divisa semper reformanda, quer dizer, a Igreja sempre em estado de se reformar,
não se cristalizou nas confissões de fé e ainda menos no Sino de Dort, mas continuou a refletir. E, portanto, depois dos cânones de Dort, do Sino de Dort, muita água passou sob a ponte da teologia. Passou a ortodoxia, a ultra-ortodoxia calvinista, que marcou sobretudo uma parte da Igreja holandesa, nunca foi maioritário nos meios calvinistas, é por isso que eu acho pretencioso considerar as posições de Dort, os 5 pontos, como uma teologia calvinista. É um aspecto, não é a totalidade da realidade calvinista. E, por outro lado, há um século XVIII que vai integrar toda uma dimensão importante para a teologia cristã contemporânea, que é precisamente a razão, quer dizer, considerar a razão como um elemento necessário na reflexão teológica e evitar os tais impasses a que nos referimos há pouco, ou como se diz em filosofia, aporias a que chegou o calvinismo tradicional e que nos impede realmente de avançar teologicamente. Eu quero dizer, sem entrar realmente numa polémica, mas há pouco ao ouvir-vos tive realmente a sensação de um pensamento que, como é que se diz? Desculpe, eu estou habituado a falar em língua francesa, é difícil, que circular, que não avança muito. E este realmente é um problema, porque a razão deve ajudar-nos a discernir se aquilo que estou a dizer é um raciocínio que se aguenta bem de pé, ou se é um raciocínio falacioso. E quando digo falacioso, não quer dizer que ele seja intencionalmente errado. Como sabem, no raciocínio falacioso existe o sofisma, que é a intenção de enganar o outro, e existe o paralogismo, que é o erro por ignorância. Eu considero que o pensamento circulatório é paralogista, portanto é pensamento por ignorância. E que aquilo que nos pode realmente ajudar, e por isso eu falava de águas, muitas águas que passaram por debaixo de tudo isto, aquilo que me parece ser muito importante é levar em conta toda a reflexão teológica e filosófica do século XVIII e princípio do século XIX, e particularmente o filósofo que o Tiago citou, Søren Kierkegaard, que nos faz entrar naquilo que se chama a teologia existencial, ou seja, a teologia do paradoxo, que nos permite ultrapassar as tais apelidos, os tais impassos, os tais becos sem saída do calvinismo tradicional. Eu estou indo muito mais rapidamente do que eu gostava de pensar, mas realmente eu vou também resguardar toda uma série de coisas para o debate, é capaz de ser mais interessante. Com isto eu quero dizer-vos que a tradição reformada pôs em sordina, pode-se dizer isto, pôs em sordina a doutrina da dupla predestinação. Não propriamente a doutrina da predestinação, porque ela está ligada à noção da soberania e de liberdade de Deus. Deus certamente conhece a realidade, Deus abrange a realidade a partir de um ângulo que não é o nosso, a partir da totalidade. E nós, inscritos no paradigma espaço-tempo, é evidente. Mas, desculpe, agora perdi-me um pouco. Desculpe, eu estava... A soberania de Deus, exatamente. Portanto, a predestinação é inerente à soberania de Deus e não é posta em questão. Confunde-se por vezes com a presciência, portanto, Deus conhece as coisas antecipadamente. Aliás, a própria Bíblia confunde por vezes os dois termos, não? Predestinação e presciência. Mas, na realidade, não podemos dizer que seja essa a doutrina central das Escrituras. E, como tal, o calvinismo, as igrejas de reforma, puseram em sordina a doutrina da predestinação, não tanto pela doutrina em si, mas pelo facto de ela ter induzido toda uma série de derrapagens reflexivas, teológicas e, sobretudo, disciplinares na Igreja.
Eu aqui vou dizer-vos uma coisa que certamente desconhecem. Os pastores suíços foram proibidos de entrar na polémica da predestinação pelas autoridades das igrejas a partir do século XVIII, devido ao risco de cisma na igreja. Portanto, o Sino de Dort influenciou talvez 20 a 30 anos do calvinismo. E a partir daí, isto passou a ser um assunto a discutir em faculdades de teologia, porque era extremamente complicado, extremamente árduo intelectualmente, e os pastores foram proibidos de discursar sobre isto nas igrejas e fazer pregações. Luís, os pastores calvinistas foram proibidos de fazer pregações sobre a dupla predestinação. Eu estou a brincar com isso. Aqui há mais tempo. No fundo, a teologia reformada, as igrejas da Reforma, desconfia dos sistemas teológicos fechados. E estamos, quando se trata de predestinação e dupla predestinação, estamos diante de um sistema teológico fechado, hermético, em que há a pretensão de se conhecer Deus em si, o pensamento de Deus. Os impasses que poderíamos citar, e que são gravíssimos, são, primeiramente, a confusão entre comunhão e união com Deus. Se Deus determina tudo, a comunhão não é possível e só a união é possível, o que é contrário à teologia da aliança, e como sabem os teólogos, o que sucedeu aos Sinos de Dort foi toda uma reflexão sobre a teologia da aliança, precisamente do calvinismo, que permitiu ultrapassar toda esta problemática que opunha os pastores uns aos outros, mais os pastores uns aos outros do que os membros das igrejas, diga-se de passagem. O segundo impasse, que eu já disse isto no princípio, é a questão da representação de Deus. Como é que é possível, confrontados ao espetáculo do universo, como disse há pouco o Tiago, possamos ainda nomear Deus um Deus de amor e de justiça, se Ele determina tudo? Se Deus é totalmente livre e Senhor de tudo o que acontece, então isso significa que Ele é o autor do mal. Como, aliás, diz o segundo Isaías, em Isaías 45, versículo 1. Eu fiz o bem e o mal. É o único versículo da Bíblia que diz uma coisa semelhante. E há toda uma série de outros que dizem que Deus não pode ser o autor do mal. O que significa que há debate nas Escrituras sobre esta questão. Mas se em nome de Deus nos repugna de considerar que Ele é o autor do mal, e eu penso que a maioria dos presentes pensa isso, e do pecado, então isso significa necessariamente que Deus é bom, mas parcialmente livre. Ou seja, limitado na sua soberania. E já estamos nós a andar aqui à volta outra vez. Parece-me difícil que isso seja conciliável com a fé cristã. Um outro impasse tem de ver com a relação entre o amor e a justiça de Deus. Segundo os defensores da dupla predestinação, a santidade e a justiça de Deus exigem que Ele reprove os pecadores. Com este decreto eterno e imutável, foi dito há pouco, por pura graça, Deus decidiu salvar uma parte dos pecadores, mas não todos. É a redenção limitada. Bom, mas então, uma questão nos vem ao espírito. Um Deus que decide que alguns nunca serão crentes, será que esse Deus pode ser um Deus de amor, cuja vontade, diz a Bíblia em vários sítios, em vários versículos, é que todos sejam salvos? Fazer de parábolas como a ovelha perdida, como a dracma perdida, como a parábola do filho pródigo. E se no exercício da sua liberdade Deus decide salvar todos, o que temos que admitir, porque Deus é livre, será que Deus renuncia então à sua justiça porque Ele decidiu salvar todos? Eu não estou a colocar uma pergunta teórica. Isto é uma questão que está no livro de Jonas. Não sei se sabem, está no livro de Jonas. Jonas pensava, de maneira muito calvinista, que tinha que ir anunciar a rejeição dos ninivitas. E Deus arrepende-se, diz o livro de Jonas, e faz tudo o contrário do que Jonas tinha previsto. Claro que podemos dar toda uma série de piruetas intelectuais e teológicas para responder a estas questões, a estes impasses, mas, em conclusão,
A teologia das igrejas da Reforma exclui atualmente este tipo de reflexão fechado, hermético, especulativo, mais ligada à teodiceia, mais ligada à filosofia escolástica do que propriamente à realidade cultural da nossa época. E é por isso que eu disse a minha perplexidade de ver dois jovens colegas tão interessados nesta questão, porque parece que estamos a léguas realmente das questões que agitam a nossa cultura, embora o Tiago há pouco tenha dito uma coisa muito importante a propósito da questão da liberdade, questão que eu compartilho perfeitamente. Estamos diante de uma ideologia hoje que valoriza demasiadamente e certamente a liberdade individual. No entanto, as igrejas da Reforma preferem pensar hoje em termos existenciais e relacionais. O Deus da nossa teologia reformada é o Deus da aliança, o Deus da comunhão, o Deus da relação, e não o Deus da teodiceia e dos atributos. Se eu penso em termos de atributos de Deus, omnisciência, omnipotência e não sei o que mais, vou parar à teologia da dupla predestinação inevitavelmente. Se eu saio da filosofia escolástica, se eu utilizo como alavanca intelectual a teologia existencial, vou parar a outro sítio. Isto parece muito importante, porque a teologia moderna valoriza precisamente a relação com Deus e não a doutrina pura e justa sobre Deus. É esta realmente a diferença que eu vejo entre a posição atual das igrejas da Reforma e as minorias calvinistas que pretendem ressuscitar cadáveres, que é um cadáver teológico, a doutrina divina pela predestinação, que não tem qualquer pertinência no mundo atual. Vou dizer palavras talvez um bocado duras, mas eu acho que é importante relançar o debate. E com isto vou terminar e vou resguardar toda uma série de questões para daqui a pouco. O que me parece realmente muito importante dizer é que na teologia existencial admitimos a noção de paradoxo, que não é uma falácia, como dissemos há pouco, não é um neologismo. O paradoxo é conceber que há realidades contrárias, mas duplamente necessárias. São as duas necessárias. E, se quiserem, um exemplo de paradoxo é Deus em Cristo. É evidente que Deus não pode ser um homem não pode ser Deus, e, no entanto, nós confessamos que Deus se encarnou em Cristo, que Deus reconciliou o mundo consigo próprio em Cristo. Outro paradoxo é que Deus perdoa os pecadores. Forçosamente, Deus devia condenar os pecadores. No entanto, Ele salva os pecadores. E há toda uma série de paradoxos nas Escrituras importantes que nos podem ajudar a compreender aquilo de que se trata quando falamos de teologia do paradoxo. A teologia do paradoxo diz simplesmente isto. No paradigma, no modelo em que nos encontramos, submetidos ao espaço-tempo, somos forçosamente, necessariamente, condicionados na nossa reflexão, na nossa enunciação, no nosso vocabulário. E a nossa teologia depende disto. A nossa teologia não é uma teologia entre céu e terra. A nossa teologia é uma teologia que se faz no interior de um paradigma. E isto significa, portanto, que a focalização sobre uma teologia de tipo escolástico marginaliza toda esta questão absolutamente fundamental para a nossa cultura, que é o reconhecimento das condicionantes humanas, dos limites humanos. Nós somos assim convidados a conceber Deus não de maneira filosófica, mas de maneira relacional e espiritual. E eu penso que isto é uma questão extremamente importante, sobre a qual eu gostaria de falar daqui a pouco no debate.